Olá, eu me chamo Marcos Reis Pinheiro e esse aqui é mais um vídeo da série A Mística e Suas Histórias. Nesses vídeos eu estou apresentando diversos elementos que a gente pode incluir no que se chama mística, né? Nessa pesquisa que tem por objeto central a experiência da presença da divindade. Eu agora quero fazer um capítulo mais aprofundado, mais especial, sobre um tema dentro de Plotino, que é a sua noção de Eros vinculado a Physis. Né? É estranho a gente pensar que na natureza, Physis, na natureza, há um Eros fundamental. Né? Porque normalmente Eros é uma característica humana, ou no máximo dos animais. Mas por que a natureza, a pedra teria um Eros, né? Os planetas teriam Eros, a Terra teria um Eros, né? A gente está aqui num mundo eminentemente animista. Isso é uma coisa mais ou menos banal no mundo da antiguidade, né? Os seres que nós dizemos que são inanimados são animados, têm uma alma por trás de tudo, né? Então, meu tema central aqui vai ser falar sobre esse Eros da natureza. Para eu poder falar sobre esse Eros da natureza, eu tenho que trabalhar especialmente a hipóstase da alma em Plotino, a psique, né? Eu fiz um vídeo de introdução a Plotino que é importante vocês terem uma ideia para poder acompanhar esse vídeo aqui da melhor forma possível, né? Então, a gente vai trabalhar aqui a noção de como é que a gente pode falar que na natureza há um Eros. E esse Eros, ele é o mágico fundamental da natureza. Então, a gente pode dizer que há uma erótica mágica natural em Plotino, né? E isso tem a ver com uma mútua atração entre os objetos da natureza e uma mútua atração e repulsão, né? Alguns objetos da natureza se atraem, né? E outros se repelem. E esse jogo de atração e repulsão é o princípio mágico da natureza. Bom, e por final, para terminar essa apresentação de hoje, eu quero trabalhar também a liberdade humana frente a essa magia da natureza, que por vezes o homem pode se subordinar a essa magia e ser como um joguete de forças na mão do destino, porque destino é outro nome para essas forças de atração e repulsão da natureza, né? Ou então o homem pode ter uma liberdade, pode ter uma autonomia frente a essas forças da natureza, né? E especialmente se ele vive a vida contemplativa, porque só a vida contemplativa é isenta, imune às forças mágicas da natureza. Mas vamos chegar lá. Vamos primeiro apresentar um pouco essa ideia, né, de Eros não ser um impulso só humano, né, mas Eros ser um impulso da pedra. A gente pode falar de um lito, né, lito é a palavra para pedra, né, litoerotismo. A gente pode falar de um erotismo, obviamente, dos animais, né, que aí a gente até poderia apresentar um erotismo dos animais, mas também um erotismo das plantas, né? E o que Plotino quer dizer com Eros próprio da Physis, né? Eros como o mágico primordial, essa força da natureza, né? Em primeiro lugar, o Plotino está inserido aqui dentro de uma tradição que é um anti-humanista, né? De que não quer colocar como atributo determinadas qualidades só para o ser humano, como o pensamento, né? Como o erotismo, como faz, por exemplo, Otávio Paz, num livro interessantíssimo chamado Dupla Chama, em que ele faz uma distinção entre mero sexo e erotismo. O mero sexo seria praticado por animais, né? Seria simplesmente uma reação frente a um impulso corpóreo em que leva você à procriação. Já o erotismo estaria envolto num simbolismo, num ritual que simbolizava aquele ato, né? Vinculado também a um traço poético, né?
A ideia aqui é imaginar que existe esse simbolismo, existe esse anseio, né, por realidades para além de simplesmente do mero sexo em todo o mundo, né? Em todas as realidades do mundo, do cosmos, né? Nos planetas, na Terra, nas pedras, nos minerais, nas plantas e também no ser humano. O ser humano é mais uma, né, das almas que perpassam esse nosso mundo repleto de almas, né? É, mas também eu estou apresentando aqui o Plotino, e a gente pode fazer algumas comparações do que o Plotino fala com essa ideia da Isabelle Stengers, né, de reativar o animismo, de buscar então um novo animismo e repensar o animismo como uma categoria importante para se compreender o mundo à nossa volta, né? É, como eu disse no começo, né, o animismo era uma categoria relativamente banal no mundo antigo. As coisas estão vivas, as coisas estão cheias de pulsões, né, de várias características que normalmente nós atribuímos ao ser humano, como emoções, desejos, né? E um erotismo. Plotino e vários outros autores da antiguidade e o pensamento mágico da antiguidade atribuía à própria natureza, né? Plotino, como a gente está dizendo, não está sozinho nisso. Talvez um dos primeiros a atribuir uma categoria desejante fundamental da natureza seja Empédocles, ao falar de uma filia, de um certo tipo de amor que congrega e atrai umas coisas às outras, né? E também o ódio, né, que repele umas coisas às outras. Plotino cita Empédocles quando vai falar desse eros fundamental da natureza. Mas também no banquete, a gente encontra pela boca do personagem Erixímaco, né, uma ideia de que há um eros que perpassa toda a physis, né, um eros que atrai, que faz com que as coisas sejam atraídas umas às outras, né? No diálogo de Platão, também chamado Fedro, também você tem uma ideia de um eros universal, porque você tem lá a presença de uma alma do todo, uma alma, uma ânima mundi, né? Que vai ser um conceito muito importante para a gente aqui. Essa alma do todo, né, que é presente em Platão também no diálogo Timeu, lá no Fedro, aparece no movimento dos planetas que são considerados como deuses, nesse movimento que leva os planetas até a abóboda celeste, numa tentativa de sair do céu e ir para o topos hiperuranos, né? Um topos além do céu, para contemplar as ideias, né? Para contemplar o mundo verdadeiro e de ali se alimentar. O desejo mais profundo da alma do todo é essa contemplação das ideias, é isso que os astros fazem, né? E Plotino vai estar na esteira, vai estar lendo essa ideia quando trabalhar também a sua noção de eros da physis, né? Bom, a hipóstase mais importante para a gente trabalhar aqui é a hipóstase da alma, né? Como eu falei rapidamente no outro vídeo de introdução a Plotino, né, a hipóstase da alma é bastante complexa. Talvez as três hipóstases são muito complexas, cada um do seu jeito, mas é a hipóstase que é una e múltipla ao mesmo tempo. Então a gente pode falar de, no mínimo, três hipóstases, né? Três características fundamentais, né, da hipóstase da alma, né, em Plotino. Primeiro você tem a alma hipóstase, a alma que nunca decai, aquela que fica contemplando o mundo das ideias de modo primordial, né? Essa hipóstase, essa alma hipóstase, ela tem a sua atividade fundamental, e isso vai ser uma característica importante do que a gente vai falar, né? Uma atividade fundamental e uma atividade acessória, uma atividade subordinada a essa atividade fundamental. Então, a atividade fundamental da alma hipóstase é contemplar, é a teoria, né? O termo em grego é teoria, é viver uma vida contemplativa do mundo das ideias.
né? Mas você tem uma outra alma que cuida do mundo, que primeiro você pode pensar ela como uma alma fundamental, que é a alma do mundo, mas que já é uma alma individual, né? Que é uma alma divina, que é uma alma diferente das outras almas individuais, especialmente diferente das almas dos animais e das almas dos seres humanos. A alma do mundo é uma, digamos assim, uma irmã mais velha de todas as almas individuais. É a primeira, não necessariamente aí no tempo, né, mas é uma alma fundamental que configura todo o cosmos. Quando eu falo mundo aqui, eu estou pensando em cosmos, né? Então, alma do mundo é a alma do cosmos. A palavra mundo em latim é uma boa tradução para a palavra cosmos em grego, né? Então a gente tem essa alma hipóstase, a alma que está contemplando nus, a alma do mundo que perpassa e anima tudo o que é material, e você tem as almas individuais, as almas dos planetas e da Terra, em primeiro lugar, depois as almas dos seres humanos e as almas dos animais individuais, né? Por fim, você ainda teria uma outra alma, uma alma presente no corpo que a gente pode chamar de physis, de natureza. Uma alma que organiza, que procede, que produz, que faz acontecer, né? Todo o mundo material. É a alma presente nas plantas, é a alma presente nas pedras e nos minerais, e de alguma maneira uma alma que está presente, a nossa alma vegetativa. É muito delicado e muito complexo, né, a noção de alma em Plotino e todos os níveis diferentes de alma que se apresentam no mundo, né? Então eu vou deixar isso aqui, é uma tentativa de apresentar os problemas, né? Mas isso está muito bem delineado lá na Enéada 4, especialmente no tratado 3 e 4 da Enéada 4, né? Que é o maior tratado sobre a alma, né? Na verdade, são dois tratados que funcionam juntos ali, o 27 e o 28 na ordem cronológica, então é o 4.3 e o 4.4, né? Ali que o grosso do que eu estou falando aqui está presente ali, mas aparece em outros lugares também, e a gente pode falar um pouco de outros lugares onde isso aparece. Mas vamos lá. Você tem também, então, essa alma vegetativa, digamos assim, é a terceira alma que eu estou falando aqui. Você tem a alma hipóstase, as almas individuais e essa alma natureza, essa alma vegetativa, né? Como, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, mas o meu intestino está funcionando, né? Você tem as unhas crescendo, os cabelos crescendo, né? Isso eu não controlo deliberativamente, a minha atenção não está voltado para isso. E eu não preciso que a minha atenção esteja voltado para isso, né? Para que isso esteja pulsando de vida e se realizando de alguma maneira e se desenvolvendo, né? Então o meu corpo, ele faz parte do tudo que é corpóreo na alma do mundo, como faz parte de uma grande alma vegetativa do mundo que projeta e desenvolve o que existe no mundo e se desenvolve no mundo, né? A alma vegetativa da alma do mundo, né, é essa alma, digamos, inconsciente da alma do mundo, porque a alma do mundo, ela também tem a sua consciência, né? Ela também está prestando atenção em alguma coisa. E assim como a alma da Terra, a alma de Júpiter, a alma de Saturno, cada um dos planetas, uma dessas almas individuais está voltada para uma determinada coisa. E elas estão voltadas, acima de tudo, para a contemplação da alma hipóstase, que por sua vez contempla o nous, né? Na sua identificação, cada um dessas almas individuais, especialmente as almas divinas, contemplando a alma, o nous, elas se identificam com a alma hipóstase e ficam lá contemplando a ideia de beleza, a ideia de justiça, a ideia de coragem, a ideia de temperança, né? Essa é o maior prazer que essas almas individuais têm, de contemplar essas coisas, né? Nós, seres humanos, prestamos atenção em diversas coisas, né? Nossa atenção muitas vezes está voltada para ganhar dinheiro, outras vezes está com raiva de uma outra pessoa, né? Está preocupado com nossa barriga, com nossa fome, que está aqui, né? Então,
Então, nossa atenção, ela flutua. São raros os momentos que nós somos como os planetas sempre são. Porque o que os planetas estão sempre fazendo? Estão contemplando, né, o inteligível, o intelecto, as ideias fundamentais, né? Então veja só, é importante eu ainda frisar que aquilo que acontece na alma do mundo, né, ela é dupla, porque por um lado a alma tem na alma do mundo, uma parte da alma do mundo é a alma vegetativa que cuida das coisas materiais do mundo material, assim como no meu corpo a minha alma vegetativa faz parte de alguma maneira da alma do todo, né, e cuida também do meu corpo, né, da minha digestão, do meu coração batendo, né, do sangue escorrendo pelo meu corpo, e eu não estou prestando atenção nisso. Isso é uma atividade secundária da minha alma, né? Digamos assim, é uma alma, é uma parte da minha alma, a alma vegetativa, né? Tem uma alma superior em mim, é aquela que quando eu paro para prestar atenção nela, está prestando atenção nas ideias, né, no mundo inteligível, e tem uma alma inferior em mim. É aquela alma que fica preocupado com boleto para pagar, fica preocupado com aquela pessoa que me xingou na rua, né, que tem emoções, né? Essa é a alma inferior. Então, eu como ser humano, eu tenho três almas, não tem três almas, tá? Tudo é uma alma só, mas essa alma tem três aspectos, você pode dizer. Uma alma superior, que se identifica com a alma hipóstase e contempla o intelecto e as ideias. Uma alma inferior, que está no mundo, prestando atenção nas coisas do mundo e nas coisas que acontecem no mundo. E uma alma vegetativa, que cuida da minha parte material, né, que cuida do meu coração batendo, do meu intestino. Essa é a alma vegetativa. Então tem a alma superior, alma inferior e alma vegetativa. Em tudo no mundo tem isso, né? Em todas as coisas também contemplam e estão participando dessa alma, porque nós, almas individuais, estamos dentro da alma do mundo de alguma maneira e participamos, pelo menos no nosso nível corpóreo, né, da alma, da totalidade da alma do mundo, né? Isso é muito interessante em Plotino. Plotino não vai dizer que a alma está dentro de um corpo, mas ele vai falar ao contrário, que é o corpo que está dentro da alma. A alma é uma realidade maior e ela precipita dentro dela traços e cópias dessas realidades superiores, né? Então, vamos lá. A alma hipóstase, que é a alma anterior a todas as almas individuais, ela está contemplando o nous. E nessa contemplação, ela se identifica com o intelecto e com o nous e com as ideias, né? A partir disso, alguma coisa transborda para além dessa alma hipóstase e configura, então, as almas individuais e precipitam, né, se precipita delas dessa alma hipóstase a alma individual. E essa alma cai, então, e forma as almas individuais. A alma do mundo, como a primeira alma, nossa irmã mais velha, a alma dos planetas, depois a alma dos homens, depois a alma dos animais, né? E assim por diante, né? Cada uma desse elemento inferior, ele de alguma maneira expressa esse mundo superior. A alma do mundo, em sua organização e configuração de cada uma das coisas que acontecem no mundo, ela está espelhando o que ela contempla, né, no mundo inteligível, naquela hipóstase que é superior a ela, né? Agora, veja bem, dentro da alma do mundo, dentro do cosmos, todas as realidades, eles têm uma mútua atração e uma mútua repulsão entre si. As coisas estão se atraindo, né, e se repelindo. E aqui está o elemento mágico e causal
e necessário entre as coisas, né? As realidades do mundo, da natureza, elas, cada uma tem as suas características próprias, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma tipologização do mundo. O que é tipologização? Uma tipologia, enquadrar as realidades no mundo com certas características próprias, né? Então, e, essas coisas que estão no mundo, com essas características próprias delas, vão agir umas sobre as outras, gerando terceiras, né? Então, por exemplo, quando eu coloco uma determinada planta, eu que sou um agricultor, né? Plotino usa essa imagem do agricultor para tentar expressar quem é o mágico e o que o mágico consegue fazer. O que o mágico... O mágico, ele não tem um poder dele. Ele é um grande conhecedor dos tipos de realidades que existem no mundo e ele sabe combinar esses tipos e que decorrência naturalmente decorre das combinações desses tipos. Então, como um alquimista, né, e como um agricultor que pega uma determinada planta num momento oportuno, a palavra para momento oportuno é kairos, né? Então, uma determinada planta num momento oportuno coloca num determinado solo, né? E espera pacientemente aquilo ali frutificar, porque se ele colocar uma planta no solo errado e no tempo errado, a decorrência que naturalmente acontece a partir dessa união não ocorre. Mas se ela colocar uma planta no solo certo, pegando o tipo de sol certo e no momento, no kairos adequado, você tem então uma decorrência natural dela, né? Isso é por quê? Porque então, o que o mágico sabe? O mágico, ele não tem o poder dele, ele manipula os poderes naturais. Então, naturalmente, as realidades se sentem atraídas umas pelas outras. E essa atração, ou repelidas, né, umas pelas outras. E essa atração e essa repulsão, né, faz com que as coisas naturalmente gerem para além de si, né? Então, o que ocorre? O mágico é aquele que conhece os tipos de coisas que se unificam e os tipos de coisas que se sentem repelidas umas pelas outras, né? Isso, o mágico conhece o destino natural das coisas e ele manipula isso. Ele manipula isso como o agricultor manipula as realidades na natureza, né? Se você pega o mágico e retira ele da alma do mundo, se isso fosse possível, colocando ele para fora do universo, ele não teria poder nenhum, né? Ele sabe falar a coisa certa, unir o material certo no kairos e no momento oportuno adequado, né? Isso é por quê? Porque as plantas, o solo e o tempo têm características intrínsecas e ele conhece os tipos de plantas, os tipos de solo e os tipos de tempo e ele conjuga esses elementos para criar uma repercussão, para criar um filho específico, né? Então, a magia não é nada mais do que a união no momento adequado de determinados tipos adequados. Então, na verdade, todo o mundo ele é mágico, ele é naturalmente mágico e todo mundo é erótico, porque Eros é essa força de atração e repulsão das coisas da natureza. Bom, isso aparece de novo no diálogo Fedro, né? No diálogo Fedro você tem algumas formas de tipologias, né, específicas ali, né? Você tem discursos, né? Por exemplo, o Fedro, né, no diálogo Fedro, Sócrates vai falar que o retórico ele usa a arte da psicagogia. O que é a psicagogia? É conduzir a alma para acreditar, para experimentar determinada coisa através da palavra. Isso é retórica. A retórica é a condução da alma para um determinado tipo de compreensão, né? Você usa a palavra certa na pessoa certa e na hora certa, né? Então,
Assim também como determinadas almas seguem determinados deuses e imitam esse segmento aqui na vida, né? Então você tem lá no Fedro, né, que seria um capítulo à parte, né, sobre essas configurações, essas junções de tipos de almas e tipos de discursos que unidos geram determinadas emoções. Você pode fazer uma pessoa ficar com medo. Se você conhece aquele tipo de alma falando determinadas coisas, aquela pessoa fica com medo. Se você conhece outro tipo de alma, você precisa de outras coisas para falar para aquela outra pessoa ter um medo, né? Então, é por isso que eu estou chamando de tipologia. Tipologia é estudo de tipos e saber, no kairos apropriado, juntar esses tipos, né? Então, veja bem, quem é o mágico? O mágico é aquele que manipula as características naturais da própria natureza, né? E como é que essa manipulação acontece? E o que é que ele conhece, né? Porque ele vai falar, o Plotino vai apresentar uma ideia de que, na verdade, quando o mágico ora para um planeta, ele não altera aquilo que o planeta está prestando atenção. Porque o que o planeta está prestando atenção, acima de tudo? O mundo das ideias, que são as coisas mais belas e mais incríveis para se prestar atenção. A ideia de beleza, a ideia de justiça, a ideia de coragem. O Saturno, o que ele faz, primariamente, é contemplar o mundo das ideias. Mas, a partir disso, ele tem, digamos assim, uma alma vegetativa, uma alma que irradia dele determinados poderes, quente, frio, seco e úmido, que vão configurar o mundo material e vão, a partir de uma determinada posição que o planeta está, numa determinada configuração do universo, uma consequência natural do seu mundo material ocorre para nós. Mas isso não quer dizer que o planeta Saturno está prestando atenção no calor, no frio, no seco ou no úmido que decorre dele, né? O que ele está prestando atenção, acima de tudo, é o mundo intelectual. Então, a gente pode falar de uma dupla ação dos planetas e da alma e de tudo que é vivo. Uma ação fundamental, que é aquilo que você está prestando atenção, e essa é a sua ação fundamental, e uma ação secundária, é aquilo que decorre da sua ação fundamental, né? Então, veja bem, quando o mago faz uma oração para um planeta num determinado dia, num determinado kairos, né, utilizando determinados elementos, né, ele está entrando em simpatia, um conceito fundamental é o conceito de simpatia. Ele está entrando numa ressonância, no mesmo pathos, né? Simpatias ou sintonia, o mesmo tônus. Ele está entrando na mesma vibração que o planeta, utilizando elementos materiais que vibram também da mesma ressonância, e a partir, como um agricultor faz, unindo as coisas num momento específico. Então, o mágico que ora para o planeta num determinado momento, ele consegue ter um resultado, né, específico. Ele pode usar aquela magia para trazer o seu amor em 3 dias, como, né, o mundo mágico fala. Ele até pode fazer isso, né? Mas isso não quer dizer que ele está manipulando o deus Saturno, por exemplo, né? O deus Saturno está, como todo deus está, contemplando o mundo das ideias, que é a maior delícia da vida dele. Mas isso não quer dizer que ele emana para além de si determinados poderes, determinadas ações e reações. Nesses poderes, nessas forças mágicas que ele manifesta para além de si, vai configurar todo o mundo mágico. Então, quando Saturno está numa determinada posição, a maré vai estar numa determinada posição, os planetas, os animais vão estar numa outra determinada reação. O mundo físico vai estar todo configurado, porque todo o mundo físico está encadeado um no outro, então, o mundo físico, ele tem uma força mágica de mútua atração e repulsão, certo? Agora, e nós, o ser humano?
nós, seres humanos, podemos ser como os planetas ou como os animais, né? Se nossa atenção está voltada para o mundo inteligível e se nossa atenção está voltada, acima de tudo, para a contemplação, e a gente também está contemplando a ideia de beleza, a ideia de justiça e a ideia de felicidade, né? A gente não vai estar subordinado ao que acontece no nosso mundo físico, né? De repente, porque está inverno, o sol está numa determinada posição, o nosso corpo vai estar sentindo frio. Eu automaticamente pego um cobertor e me enrosco, mas isso não é o meu objetivo fundamental, fugir do frio e fugir do calor, me alimentar, ter sexo e cuidar do mundo material. Eu faço isso sem querer, sem prestar atenção. Eu até cuido do mundo material, eu ajo no mundo, mas não pertenço ao mundo. Por quê? Eu se fosse um sábio, né? Eu estou pensando na liberdade do sábio. Qual é a liberdade do sábio? É uma imitação dos astros. A liberdade do sábio é a liberdade da vida teorética, da vida contemplativa. Porque se o ser humano se preocupa muito com o mundo material, e acha que a felicidade dele vai vir em cuidar do vizinho, em cuidar das coisas materiais e simplesmente cuidar se você está ganhando dinheiro, se você tem poder no mundo, se você acha que toda a sua felicidade provém desse cuidado com o mundo material, isso é cuidado com a alma inferior, você não está identificado com o nível mais prazeroso do mundo, que é a contemplação do mundo das ideias, né? Só a contemplação é totalmente livre, né? Isso é uma frase de Plotino, né? Só a contemplação é imune à magia, porque o meu corpo ele vai estar subordinado. O meu corpo, por exemplo, o meu corpo pode ter determinada inclinação para ficar com raiva muito forte, ou pode ter outra inclinação para se apaixonar de modo muito forte, né? E eu tenho que saber lidar com essas inclinações do meu corpo, mas a minha essência, aquilo que eu sou de verdade, é essa contemplação do mundo inteligível. Então, para Plotino, e quando eu me identifico com isso no modo mais fundamental, eu tô livre. Eu sou alguém que superou os problemas materiais. Isso não quer dizer que eu não vou ficar doente. Isso não quer dizer que eu não vou ser xingado no mundo. Isso não quer dizer que eu não vou ficar pobre. Todas essas coisas podem acontecer. Eu instintivamente, digamos assim como a alma vegetal cuida, né, do meu intestino e do meu coração batendo, essa alma inferior também vai cuidar do mundo material aqui. Eu vou querer ganhar algum tipo de dinheiro, eu vou querer ser respeitado pelos meus amigos, mas isso não vai ser o fundamental na minha vida. O fundamental na minha vida vai ser a contemplação do mundo das ideias, né? Então, aquele que vive o mundo da praxis, acreditando que o mundo da praxis é a coisa mais importante da sua vida, vive enfeitiçado pela magia da physis, vive enfeitiçado pela magia erótica do mundo, constituído, né? E não sai do mundo contemplando o mundo das ideias. Bom, essa foi uma tentativa de apresentar. Eu vou colocar no link abaixo aqui da descrição do vídeo o link para o meu artigo em que eu trabalho essa ideia de um eros da physis, de um eros mágico da physis, ok? E vai ter mais vídeos sobre Plotino e sobre magia. Até logo.